nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Esta semana nós temos um tema muito importante, Paulo e seu amor pela igreja. Texto áureo, 2 Coríntios 5,14, parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática nos diz, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Nós temos como texto bíblico base 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, de 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse texto é o texto bíblico que nós temos como base para a lição desta semana. É importante falar e contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo, falar desse amor que Paulo tinha pela igreja do Senhor. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Nesse sentido, somos convidados a amar a igreja e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Por isso, o apóstolo a defendeu, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde ele passou. Então, deixa aí um grande exemplo de amor, dedicação e zelo pela igreja do Senhor. Amemos a igreja de Cristo, amemos a igreja local. Nós vamos introduzir nosso assunto dessa lição falando pelo menos de duas características marcantes e que marcaram a igreja de Tessalônica. Quais foram? Seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco, vamos corrigir aqui, recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos.
é o que Paulo sempre dizia: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeiro, Paulo dava esse exemplo e mostrava como o obreiro, como o líder deveria se portar diante da igreja, para que outros também viessem tomar esse exemplo pastoral, ou, vamos dizer assim, apostolar, tá certo? O amor de Paulo pela igreja é aqui descrito nessa primeira parte, primeiro como o amor de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros da igreja, lá em 1 Tessalonicenses 2 e 3, nós lemos aqui. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja em Tessalônica, mas por todos os lugares por onde Paulo passou, semeando a semente do evangelho e plantando igrejas. Ele deixou esse sentimento, esse amor, esse zelo pela igreja. Vale aqui ressaltar e lembrar que Saulo era um zeloso da lei. Quando Jesus o salvou, ele era um jovem muito zeloso da lei e por isso tornou-se um perseguidor da igreja, pensando que estava assim agradando a Deus. Agora, Saulo, liberto e já neste momento como um líder da igreja, um apóstolo, um plantador de igrejas, ele traz à tona este zelo agora pela igreja, pelo evangelho, pelo Senhor Jesus. O amor motivado pelo modo de viver o evangelho, nós vemos aqui que ele realmente demonstrava um zelo extremo em servir a Deus, em servir a causa do evangelho, e isso tornou-se modelo, um legado que Paulo deixa aí para os obreiros e para a igreja em geral. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local, na comunidade cristã local, onde nós servimos a Deus, para que sirva também de um exemplo universal para a igreja quando se espalhar, digo assim, como uma igreja local ali, quando ela se espalhar, que eu sei que a igreja sempre cresce, sempre vai crescer, crescendo, multiplicando, então esse amor seja também expandido em todos os cantos. Então essa primeira parte aqui falou do amor de Paulo pela igreja. A segunda parte fala amor e fé na igreja. Nós vemos aqui primeiro que o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Não era tão somente um assunto teórico, algo tratado na teoria, mas que Paulo demonstrava na prática verdadeiramente o amor. O amor que Paulo demonstra pela igreja era um amor sacrificial, primeiramente. Nós vemos que o amor, ele se manifesta primeiro sacrificialmente, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que... Por que a Bíblia diz assim? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquilo que era de mais precioso, os céus nos deu. Os céus nos deu o Senhor Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho para ser sacrificado por nós, para morrer em nosso lugar. Então o amor de Deus, ele primeiro veio em forma bondosa, graciosa e sacrificial, porque o Senhor Jesus Cristo veio para ser sacrificado pela humanidade. Então, nos ensinos de Paulo, é manifesto que o apóstolo ele demonstra esse supremo sacrifício de Deus e, através da vida dele, ele demonstra também, como apóstolo, que o apóstolo deve se sacrificar. O pastor, o obreiro, o líder, deve também demonstrar esse amor sacrificial, esse amor de entrega em prol da obra de Deus, em primeiro lugar, em favor do próprio Deus e em favor da obra do Senhor. Certo? A fé e o amor no ensino de Paulo.
ele mostra realmente que a fé é importantíssima, seguida do amor. A fé, nós encontramos na Epístola aos Romanos um compêndio, um conjunto grandioso de ensinamento acerca da fé, não é? A graça, a fé, a salvação pela fé. Em Efésios nós encontramos também esse ensino. E também, não só a fé, mas o amor. O amor é falado muito nas epístolas de Paulo. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em 1 Coríntios tem um capítulo sobre o amor, não é? Que diz que o amor ele é o caminho mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a dimensão prática do amor, nós vemos isso aí através do ensino de Paulo. Paulo nos leva a desfrutar desta graça de Deus e nos ensinar como amar. O próprio Jesus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Na terceira parte, nós vamos ver as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Quais são essas 3 virtudes? A fé, o amor e a esperança. Veja que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. 1 a Tessalonicenses 1 e 3. Glória a Jesus. Então, aos Coríntios, Paulo escreveu também, em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Olha, os dons espirituais passarão. Profecia passará. Dons ministeriais também passarão. Agora, o amor permanecerá. O amor permanecerá, certo? A virtude da fé. Observe que nesse ponto aqui, na última parte da lição, ele fala sobre essa virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, não é? Nós encontramos esse destaque que há sobre a virtude da fé. Nós glorificamos a Deus por isso, né? Agradecemos a Deus por este privilégio, né? Então, nessa terceira parte, 3 virtudes são destacadas: fé, amor e esperança. Fé no Senhor Jesus Cristo, a fé que salva, não é? O amor, que é a marca do cristão. O Senhor Jesus Cristo, ele ordenou que nos amássemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E a esperança não pode faltar no coração, não é? A esperança da glória de Cristo, a esperança da glória de Deus, a esperança eterna, a esperança da nossa salvação. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos e amar-nos uns aos outros. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja em Tessalônica, não só lá em Tessalônica, aos Tessalonicenses, mas em todas as igrejas por onde ele passava. Isso realmente era um fato. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos Tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la, amar a obra de Deus e nos dedicar a ela. É assim que o Espírito de Deus possa fortalecer cada obreiro, cada líder, cada crente, cada um dos irmãos que estão trabalhando na obra de discipulado, na obra de evangelismo, na obra de liderança, que o Senhor possa
fazer de instrumento de bênção cada um de vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando vossas vidas, que o Senhor abençoe de forma especial a Igreja do Senhor neste dia, nesta oportunidade, em toda a face da terra. Estaremos estudando esta lição maravilhosa que nos fala sobre Paulo e seu amor pela igreja. Isso é importante, isso é maravilhoso e deixa um legado para todos nós. Eu quero agradecer neste momento, primeiro a Deus, por esta oportunidade de estar aqui através do YouTube com esse canal para transmitir a palavra de Deus e trazer conteúdos edificantes para você, amigo, para você, querido irmão, e agradecer pelas inscrições. Vocês aproveitem aí que nós temos a oportunidade de expandir e de também trazer mais conteúdos para muito mais pessoas. Coloque aí nos comentários e também aproveite e dê um like para que o YouTube conheça e reconheça que nós estamos produzindo conteúdos úteis e assim possa recomendar para mais pessoas. Faça sua inscrição nesse canal, inscreva-se e assim nós queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Nós vamos orar e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este privilégio de estar aqui mais uma vez, transmitindo a Tua palavra, Senhor, falando das grandezas do Teu poder. Pai eterno, nós queremos te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, a EBD, pelas classes de adultos, de jovens, as classes de crianças. Senhor, abençoa a Escola Bíblica Dominical, não somente em nossa igreja, mas em todas as igrejas evangélicas. Neste momento, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Te apresentamos os inscritos, te apresentamos aqueles que ouvem nossos conteúdos, nos assistem e nos ajudam, colaboram conosco. Nós já agradecemos a todos pela participação e colaboração. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e assim te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.